Esse é o programa Sinap no Ar, o programa desenvolvido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos pela CWB TV, canal 5 da NET, né? Estamos também pela Rádio Blitz, radioblitz.net. Você pode acessar a gente, acesse o nosso site também, que é o sinappr.org, para ter todas as informações do sindicato e do programa Sinap no Ar também. Também, todas as pessoas que escutam pela Blitz em todo o Brasil também podem ver as imagens, né? O www.cwbtv, e você no seu computador, no seu celular, você também assiste o nosso programa em qualquer lugar do Brasil e do exterior, certo, gente? É muito importante, tá? Agora, nós, a pedido, né? Estamos aí colocando uma entrevista com o Dr. Marcelo Giovanni Maia, que será o nosso colunista de Direito Sindical. A especialidade dele é professor universitário, especialista no Direito Sindical, ok? Então nós fizemos uma entrevista, vocês já vão conhecê-lo, tá? Ele daqui para frente terá a sua coluna, seu espaço aqui também no programa Sinap no Ar. Doutor Marcelo, vamos para a entrevista então, não precisa nem convidar, eu que fiz a entrevista. A entrevista é contigo, doutor Vitor. Vamos assistir então. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta aqui, programa Sinap no Ar, programa que passa aí pela Rádio Blitz, né? E agora a CWB TV. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor Marcelo Giovanni Maia. Ele vem nos falar assunto interessante. Sobre as medidas provisórias editadas pelo governo federal, a questão da pandemia e tal. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, professor Vitor, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa. Muito bem, estamos aqui, então vamos conversar sobre essas medidas provisórias, né? O que elas trouxeram de novidade, ou enfim, o que elas impactaram aí ao serem editadas pelo governo federal? Então vamos lá, professor Vitor. Nós tivemos inicialmente medidas provisórias tratando do mesmo tema, e essas medidas provisórias, como todos sabem, elas teriam que ter caráter de urgência, relevância e emergência até, né? Claro. E a medida provisória tem sido utilizada no Brasil de uma forma até, digamos, equivocada. Mais uma vez, a gente percebe que, com a edição das medidas provisórias, o governo tentou minimizar os efeitos da crise sanitária que estamos vivendo em nosso país. Com a edição das medidas provisórias 905, 926, 927, 928 e a última agora, 936. Ok. Muito bem. Qual é a especificidade de cada uma? O que trouxe cada uma? O que difere, né? Aquilo que mais impactou na vida do trabalhador brasileiro, ou na vida de cada cidadão aí? O que mais impactou na vida, no dia a dia aí, doutor? Nós tivemos inicialmente, doutor Vitor, a implementação da medida provisória 905, que alterava algumas questões em determinadas profissões. Sim. Como a manutenção do seu registro profissional, como vários aspectos assim. Só que a medida provisória 905, o governo resolveu não reeditá-la, deixou ela transcorrer. Nós tivemos depois de 905 a 926 e a 927. E a 928. Basicamente, 3 MPs, para você ver, professor Vitor, como a edição de MPs no Brasil ela é um tanto quanto exagerada, o que acontece? A medida provisória 926 tratava da questão de utensílios e equipamentos necessários para que você obtivesse, a partir da sua casa, equipamentos para poder fazer trabalho. A medida provisória 927 vem em complemento a 926 e faz o quê? Meio que regulamenta como que seria essa aquisição. Se seria incomodato, se o empregador poderia comprar e passar para o trabalhador, e isso, quem seria responsável pela manutenção disso, e efetivamente o custo, tendo em vista que o risco do empreendimento é do empregador, o caráter forfetário da relação trabalhista, né? O risco do empreendimento não pode ser transferido ao empregado.
E, por fim, nessa medida 927, o seu bojo, o que ela trouxe, doutor Vitor? Ela trouxe uma questão da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses sem contraprestação pecuniária, o que gerou muito bate-boca, muita chiadeira, muita gente não concordando com os termos, e o governo, tendo em vista a, a difusão social disso, tendo em vista a propagação social dessa medida provisória, 4 meses sem salário, ele ditou a medida provisória 928, que revogou o artigo 18 da medida provisória 927, exatamente no tocante a que as pessoas não tivessem mais esse contrato suspenso sem receber salários, que seria terrível, né? O governo estava transferindo totalmente o risco do empreendimento para os trabalhadores. Em tempo, lançou mão de uma nova medida provisória para mudar isso, tendo em vista a repercussão social muito negativa com a iniciativa do governo. Houve reação do Congresso, me parece, umas prescreveram, outras não chegaram a ser submetidas à votação no Congresso para aprovação ou modificação dessas medidas? Veja, professor, olha aí, só um pouquinho. Veja, professor, olha, aí é uma questão muito interessante da gente conversar, porque nós temos a questão refratária social, né? Você, muitas vezes, você faz uma medida, você não sabe como ela se dará no âmbito de quem será o receptor dessa medida. E o que acontece, professor? De fato, como você citou, os trabalhadores não receberam bem, o Congresso, que é eleito pelos seus representantes populares, também começou os debates acerca disso, e surge daí, professor, a medida provisória 936, que exatamente, ao argumento de combater a pandemia, faz o que, professor? Ela cria a questão da figura da suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada com a correspectiva redução salarial. E aí, de forma diametralmente oposta, debate de frente com uma questão constitucional, que é a não redução salarial ou irredutibilidade salarial, que é uma baliza constitucional que permeia a nossa Constituição, e a medida provisória entrava diretamente em confronto com essa baliza constitucional, professor. Eles criaram aí uns percentuais redutores, né? 25%, 50% e 75%, que seria uma forma aí de que o governo comparecesse com uma outra parte para tudo com o intuito, pelo menos era o recado, para evitar a demissão em massa, né? Seria uma redução então de jornada, e correspondente redução de ganhos, ou o governo complementando o valor salarial. Como é que fica essa situação, esse aspecto aí, professor Marcelo Giovanni Maia? Obrigado, professor. A pergunta é bastante pertinente, porque é exatamente nesse aspecto que está sendo gerado o maior tipo de discussão e que exatamente não teve, de forma correspectiva, uma resposta, muitas vezes, bem adequada. O que aconteceu, professor? Para a redução de 25% do salário, é necessário tão somente o acordo escrito entre empregado e empregador. Sim. Então, você não precisa, nessa hipótese, da intervenção da entidade sindical, o que eu entendo que é um equívoco, tendo em vista que, pelo princípio da liberdade sindical, o sindicato tinha que participar de todas as negociações. Até por conta disso, o ministro Lewandowski, numa ação direta de inconstitucionalidade, concede antecipação de tutela, dizendo o seguinte, que tinha sim que ao menos comunicar ao sindicato de eventual acordo individual escrito. Chegou-se, inclusive, muitos sindicatos a firmar alguns acordos individuais, alguns acordos coletivos por conta disso, mas sobreveio o julgamento em plenário pelo STF, e o que eles fizeram? Entenderam pela constitucionalidade, simplesmente, da medida provisória, e entenderam que teve muita pressão dos empresários, né? E essa
entenderam que seria mais um obstáculo ter que consultar o sindicato ainda. Então, o sindicato ficou meio que alijado nas hipóteses do 25%, que foi mais, eu achei, um duro golpe nos sindicatos que já estão sobrevivendo a duras penas no Brasil. Então, isso para o percentual de 25%. O percentual de 50%, professor Vitor, ficou assim. O trabalhador que recebe até 3 mil e poucos reais ou acima de 11 mil e poucos reais, esses trabalhadores, vejam, a priori, eles teriam um tratamento pela lei diferenciado em relação aos trabalhadores que recebem entre 3 mil e pouco e 11 mil e pouco. O que aconteceu efetivamente, professor? Quem recebe até 3 mil e pouco ou acima de 11 mil e pouco, ele não precisou passar também pela questão da consulta ao sindicato. Sim. E aconteceu o seguinte, quem leva entre esses valores, permeando esses valores, teve que passar por acordo escrito ou acordo coletivo com o crivo, com o endosso sindical. E aí, professor, o que a gente teve? A gente percebeu que, como muitas coisas no Brasil, tivemos muitas dificuldades para entender isso. Muitos sindicatos com uma estrutura jurídica pequena, porque hoje os sindicatos estão com uma questão financeira muito sofrível. A situação financeira hoje dos sindicatos é uma situação preocupante, né? A sustentação financeira. E o que aconteceu? A gente percebe, a gente teve tanto empresas que comunicaram ao Ministério do Trabalho e Emprego sem a devida consulta ao sindicato, que disseram que firmaram acordo, mas também não firmaram acordo com os sindicatos. E tivemos casos em que algumas empresas aferiram que iriam diminuir a jornada com a diminuição salarial, mas o que fizeram? Não diminuíram a jornada, apenas diminuíram o salário dos trabalhadores. Então, depois que passar essa crise sanitária, nós teremos seguramente muitas discussões no judiciário trabalhista. O judiciário trabalhista obreiro e patronal que discute na Justiça do Trabalho as questões pertinentes à relação de trabalho, à relação de emprego. Seguramente vai ter muito enfrentamento de lides sobre essa temática. Por quê? Porque nós temos ainda 50% e 70%. O 70%, professor, pode ser na hipótese de o empregador pode suspender o contrato de trabalho se ele tiver um ganho anual maior que 4 milhões e 800 mil, o ganho anual, ele vai ter que suportar 70% do valor do seguro-desemprego que teria direito aquele trabalhador. Se ele for menor que 4 milhões e 800 mil de lucro anual, o seguro-desemprego será pago em sua totalidade. E aí foi que gerou muita discussão, porque não se sabia ao certo, assim, por exemplo, a medida provisória tem 60 dias de validade, prorrogável por mais 60. Dia 1º de abril, maio, junho. 1º de junho venceu a medida provisória 936. O que aconteceu? Tiveram que reeditá-la, prorrogando. Qual vem a pergunta? Pode ou não pode o empregador prorrogar automaticamente os efeitos da medida provisória com a simples prorrogação por 60 dias? Em princípio e a priori, não pode automaticamente implementar a suspensão. Teria que começar tudo de novo, a questão do acordo individual, acordo coletivo, e aí que a gente está percebendo que está gerando uma série de dúvidas que não se sabe qual o efeito da prorrogação dessa medida provisória por mais 60 dias, porque nesses próximos 60 dias o Congresso é obrigado a enfrentar a validade dessa medida provisória para dar eficácia para ela, porque senão ela sofrerá a caducidade que sofre as demais medidas que não são discutidas pelo nosso Congresso, professor. Ok, doutor Marcelo. Eu agradeço, né? Nosso espaço aqui não é muito grande, o nosso tempo é um tanto limitado, mas eu agradeço muito a participação do professor Marcelo Giovanni Maia nessa entrevista, né? E você que estiver interessado sobre esse assunto, é só passar para nós aí um WhatsApp, né? As perguntas que forem encaminhadas, e também nós encaminharemos ao professor Marcelo. Muito obrigado, né? Felicidades
Apareça sempre, os microfones são sempre abertos aí para o senhor, tá bom? Muito obrigado, professor Vitor, foi uma honra.